Shalom a todos, a graça e a paz, amém? Glória a Deus. Sempre de uma semana para outra, quando a gente termina essa semana, por exemplo, ao terminarmos o culto de hoje, o coração do pastor fica aberto para Deus alimentar para o próximo culto. E é um processo muito interessante esse, porque a gente fica atento a tudo que acontece, tentando encontrar o momento em que Deus fala, é essa direção. Isso pode acontecer numa segunda-feira, numa terça-feira, isso pode acontecer numa quinta, numa sexta, e quando chega sábado e não aconteceu ainda, o coração aperta, porque a gente precisa se derramar na presença de Deus. E a gente começa a rememorar tá bom. Mais algum adolescente, 12 a 17 anos? Isso, então segue ali, ó, a Luciana. Vocês vão bater um papo cabeça ali. Eu dizia, e a gente começa a rememorar que no sábado, meio que aflito, Senhor, é amanhã, eu preciso ter a palavra para a igreja amanhã, e começa a rememorar para ver se você perdeu alguma coisa, alguma direção de Deus. E durante essa semana não foi difícil, nas leituras que a gente faz diariamente, buscando um direcionamento de Deus, eu achei algo interessante, me veio ao coração o desejo de entender algumas expressões que usamos no nosso dia a dia, e uma delas que eu ouvi da boca de um político, eu fiquei pensando, o que ele quis dizer com isso? E foi aí, nessa direção que Deus nos falou, quando eu ouvi a expressão da vontade de soltar os cachorros. E eu pensei, onde é que nasceu isso? Vontade de soltar os cachorros. E eu fui atrás, fui pesquisar, fui entender o que o Espírito Santo de Deus queria dizer com isso. Eu fui achar essa frase, na cintura dela, eu fui achar lá em Ur dos Caldeus. E foi aí que eu atentei, Ur dos Caldeus, na Caldeia, antiga Babilônia, atual Iraque. Como é que nasceu isso lá na terra do Saad, né? Até perguntei ao Saad, como é que seria? Seria Latel el-Keib, né? Seria, não solte os cachorros. E eu fui buscar como nasceu essa frase, e buscando ainda uma direção de Deus para a vida de vocês dessa noite, achei uma história meio estrambólica, de uma mulher numa fazenda, uma mãe que passa com o seu filho, e ela fala, você pode brincar por aqui, mas não solte os cachorros. E a criança ficou curiosa com aquilo, e uma certa manhã, foi lá e soltou os cachorros correram para a fazenda vizinha, e atacaram a um rebanho de ovelhas que pastava, e mataram algumas ovelhas, e o dono das ovelhas, irado, matou o cachorro, e o dono do cachorro foi lá tirar satisfação, matou o dono das ovelhas, e a mulher do dono das ovelhas, irada com quem matou o marido dela, matou o dono dos cachorros, e a mulher do dono dos cachorros, irado com a mulher que matou o marido dela, matou a mulher do dono das ovelhas, e aquela confusão toda, aquele caos, eles viram para Satanás e falam, você é o culpado por tudo. E Satanás fala, eu não, a minha culpa está somente na curiosidade do menino. E a gente acha esse chavão, não solte os cachorros, não solte os cachorros, porque as consequências de soltar os cachorros são suas e não de Satanás. E eu paro em cima disso aí e chego na seguinte frase, o que fazer quando não se sabe o que fazer?
Porque tem hora que a única coisa a ser feita é soltar os cachorros. E será que a solução é soltar os cachorros? E eu achei nos adágios populares, a vaca foi para o brejo e outras mais, pesquisando, entendendo, que a cultura mundial se prima em não fazer aquilo que deve ser feito quando não se sabe o que deve ser feito. Enquanto a cultura cristã nos incita a fazermos aquilo que não deve ser feito da forma certa a ser feita. Ou seja, a Bíblia, ela é positiva, e tem um texto aqui na palavra de Deus que acende o coração da gente quando o assunto é esse. O texto se encontra, e vocês podem acompanhar aí, o texto se encontra lá em 2 Crônicas 20, de 1 a 22. Eu vou ler, vai passar por aqui, e vocês podem acompanhar a leitura. Mas fiquem atentos para esse entendimento, que de repente você está nessa situação, uma situação que você precisa agir de alguma forma, e você não sabe o que fazer. Você precisa tomar uma atitude, e você não sabe o que fazer. E você está doido para soltar os cachorros. E você está doido para botar o pé na jaca. Está doido para chutar o balde, chupar o balde, entrar no balde, subir no balde, sair do balde, cair do balde e por aí afora. E você não sabe o que fazer. E Deus nos tem dado um direcionamento nesse texto, que certamente vai ser muito útil a todos nós que estamos querendo fazer alguma coisa, mas não sabemos o que fazer. Diz lá em 2 Crônicas 20, de 1 a 22, depois disso, os moabitas, os amonitas, alguns dos meunitas, entraram em guerra contra o rei Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, que é em Guede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Alarmado, abalado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de toda a cidade de Judá, para buscar ao Senhor, buscar a presença de Deus. Então Josafá levantou-se da Assembleia de Judá, de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. O que Josafá orou? Senhor Deus dos nossos antepassados. Ele inicia declarando a palavra: não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário de honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, se algum castigo de espada, seja peste, seja fome, forças extremas contrárias, nós nos colocaremos em tua presença diante desse templo, pois ele leva o teu nome, é compromisso teu, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Ele prende Deus na própria palavra. Ele estabelece ali promessas de Deus em diversos textos que eu tenho aqui, e ele estabelece uma relação de causa e efeito entre o povo e Deus. Ou seja, esse povo é teu, a responsabilidade é tua. Foi o Senhor que tirou ele do Egito, o Senhor, sobre ele está o teu nome, o compromisso do Senhor está sobre ele, então não me deixa sozinho não. Nós quisemos matar esses inimigos quando entramos na terra, o Senhor que não deixou, e agora eles vêm dar a paga para a gente, eles vêm contra a gente, e ele começa a questionar, mas balizado na palavra. E ele fala assim no verso 10: agora aí estão os amonitas, moabitas, habitantes do Monte Seir, cujos territórios não permitistes que Israel invadisse,
quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles, para não destruírem. Vê agora como estão nos retribuindo, apaga, ao vir expulsar-nos da terra que nos destes por herança. E ele termina: ó Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Alguns teólogos e historiadores dizem que era um exército de aproximadamente 30 vezes maior que o exército de Josafá. Ou seja, a luta seria 30 contra 1, ou 1 contra 30. E Josafá termina com a célebre frase que é a base da nossa palavra: não sabemos o que fazer, mas, porém, os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com as suas mulheres e seus filhos, se colocaram em pé ali diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio a Jaaziel, filho de Zacarias. Repara que são 4 gerações: filho de Zacarias, a primeira, neto de Benaia, a segunda, bisneto de Jeiel, a terceira, trineto de Matanias, a quarta. E eu fui atrás de cada um deles, o que significava, que história tinha cada um deles, e encontrei em Matanias uma história terrível, mas que havia uma promessa sobre a 4ª geração. Era levita, descendente de Asaf, estava no meio da assembleia, e ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Olha o que esse profeta disse: assim lhes diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, e sim de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eles virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar essa batalha. Tomem suas posições, fiquem firmes, somente para ver o livramento que o Senhor lhes dará. Judá e Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor os dará nas tuas mãos. Josafá prostrou o rosto em terra, todo o povo de Jerusalém prostrou-se em adoração. Então os levitas, descendentes dos coatitas, dos coreitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor Deus, o Deus de Israel, em alta voz. E Josafá lhes disse: escute-me, Judá e Jerusalém, tenham fé no Senhor teu Deus, estareis seguros. Dê ouvidos aos seus profetas e prosperareis. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns dos homens para apenas cantarem. Erlon, filho de Reginaldo, e o Vitor, filho de Reginaldo. Interessante, né? Os dois são filhos de pai com nomes idênticos. Consagrou todos a louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército, cantando: deem graça ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Essa é uma história muito interessante, onde de repente Josafá e o seu povo estão diante de uma situação desesperadora. Não havia solução, não aparentemente. E Deus toma a situação e promete a vitória a eles, desde que eles caminhassem em alguns aspectos. E eles descobriram o que fazer quando não se sabe o que fazer. No momento em que o medo já havia se instalado. Aliás, o medo é o primeiro a chegar. Quando você não sabe o que fazer, o medo é o primeiro a chegar. É o primeiro inimigo da fé, é o medo. A primeira coisa que o medo produz é o descrédito, a falta de fé, tormento, falta de raciocínio lógico, insensatez, abalo emocional. E é aí, abalado emocionalmente, que você toma as decisões mais terríveis da sua vida.
E aí, para resolver um problema, que você levanta 2, 3, 4, 10 problemas, porque você não age com fé. A fé é o melhor remédio contra o medo. Mas pelo abalo emocional, a gente não acha a fé. Eu lembro, bem mais moço, eu pensava a respeito da salvação, eu pensava como transmiti-la e como aceitá-la e como requerê-la para a minha vida, e pensava, é fácil, uma pessoa passa a vida toda no mundo e um pouco antes de morrer ela aceita Jesus e pronto. Porque é assim, se você aceitou Jesus de todo o teu coração, você confessou, você expressou, não importa a tua vida pregressa, não importa a tua vida pregressa. O ladrão na cruz foi salvo aos 47 do segundo tempo, da prorrogação, ele foi salvo. O que de bom ele fez para a humanidade? Absolutamente nada. Ele só se arrependeu, aceitou Jesus, confessou Jesus e foi salvo. Só que é isso aqui, ó. Efésios 2,8 fala, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. E o versículo 9, não de obras para que ninguém se glorie. Então, na realidade, para você achar a fé que te salva no momento da morte, você vai estar abalado emocionalmente. Vai acontecer isso aqui. Com abalo emocional, ninguém acha fé. Você vai achar autocomiseração, você vai achar autossuficiência, você vai achar terceirização da culpa, você vai achar tanta coisa no abalo emocional, que você não encontra a fé, você não encontra aquilo que você necessita para sair do problema. Por isso, em meio aos problemas, muita gente opta em ficar parado e não agir. Porque o teu abalo emocional pode gerar um prejuízo maior do que o próprio problema. E existem dois tipos de fé, a fé verticalizada e a fé horizontalizada. A fé em Deus e a fé na palavra e na aplicação da palavra de Deus. A fé nos seus profetas, a fé naquilo que Deus fala. Vocês percebem que Josafá começa a gerar fé no povo, dizendo as promessas de Deus. Então, fé no Deus das promessas e fé nas promessas de Deus. Percebam que eu estou mostrando para vocês aqui alguns gatilhos do que fazer quando não se sabe o que fazer. Jazinho, eu te dou o passo a passo, vá só ouvindo. Porque quando o Google não traz a resposta, é porque a resposta está em Deus. A resposta não está no plano horizontal, ela está no plano vertical. Isaías 1,18 fala, venham, Deus dizendo para nós, venham, vamos refletir juntos. Deus quer refletir conosco, Deus quer que nós pensemos, Deus quer que nós apliquemos Romanos 12,2. Não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deus quer que nós raciocinemos. Deus não quer atitudes irresponsáveis, impensadas, incoerentes, inconsequentes. Deus não quer isso. Deus quer que nós raciocinemos. Deus quer que a gente pense. Uma vez eu preguei aqui sobre entre a fé e a razão. Foi até tema de uma música do Luiz Arcanjo, entre a fé e a razão. Por quê? Porque de repente você pode ter fé sem abrir mão da razão, mas você racionalizando, você pensando, você vai entendendo que a proposta de Deus é sempre melhor que a proposta do homem. No livro Peregrino, o personagem ele repousa uma noite no Castelo das Dúvidas. É uma caminhada de vida esse livro. Se você nunca o leu, leiam. Ele é tremendo. As dúvidas, as incertezas são o principal fator de paralisação que o medo usa. São as dúvidas e incertezas. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Na dúvida, não faça. É essa a primeira resposta que nosso raciocínio chega. Agora, as dúvidas
elas têm 3 aspectos. A dúvida teológica. Qual é a dúvida teológica? Um exemplo para vocês. Já estamos no fim do mundo? O que a teologia fala? Nós já vivemos o fim do mundo? Nós estamos no terceiro, na terceira, na quarta trombeta? Nós estamos naquilo que antecede a vida de Jesus? Como é que é? Eu posso me batizar mesmo fumando? É uma dúvida teológica. É pecado eu beber uma cervejinha de vez em sempre? É pecado. Dúvida teológica. Dúvida pessoal. Esse ano eu caso ou compro uma bicicleta? Que dúvida terrível essa. Não chega a esse extremo não, mas tem gente que chega perto disso. Eu caso com a Maria Ângela ou com a Ângela Maria? Então são dúvidas pessoais que te paralisam. Dúvida existencial. Quem eu sou? Existe vida em outro planeta? É uma dúvida existencial. Quando eu morrer, eu vou imediatamente para o céu? São coisas que vão aparecendo no coração da gente, com a lide do dia a dia, e você não tem as respostas. Tudo que eu falei aqui, ninguém tem as respostas. Não as respostas decisivas sobre o assunto. Você tem opinião, né? Existem outras dúvidas também. A dúvida, cadê o Flávio? Flávio, eu lembrei de você quando eu pensei nisso aqui. A dúvida do mineiro. Dom Covim, Oncotô, Proncovô. São dúvidas que vão nascendo no coração da gente e paralisam muitas vezes uma atitude. Agora, dentre todas elas, a que mais diz respeito a essa geração é a dúvida pessoal. O que importa é eu estar bem, me sentir feliz, me dar bem na minha vida. O que importa são os meus negócios darem lucro, meus problemas serem resolvidos. O resto se torna o resto. Ou seja, eu estou mais preocupado com o fim do mês do que com o fim do mundo. Meu negócio é me dar bem. E as pessoas se voltaram para si e geraram uma dúvida pior. Eu estou mostrando para vocês que o que paralisa as nossas atitudes, porque a dúvida chama, quando você pensa em você, algo chamado dilema. O que é um dilema? Dilema é a divergência entre a situação A de conflito, a situação B de conflito, gerando uma resposta C, gerando um equilíbrio entre as duas estradas. É de repente uma estrada que vai para a direita, uma estrada que vai para a esquerda, e você está naquela dúvida. Aí essa geração criou o atalho, que é o centro entre a estrada da direita e a estrada da esquerda. Porque as gerações passadas tomavam atitudes, era definido. Nas dúvidas passadas, era assim, ou é a direita ou é a esquerda. Os nossos pais viveram isso, os nossos avós viveram isso, os nossos pais na fé viveram isso, mas a atual geração criou um atalho dentro do dilema. Eu vou para lá, aquele ali, essa direção é o homem, aquela direção é a mulher. Não, eu vou andar aqui pelo centro. Aqui é direita, aqui é esquerda. Não, eu vou ser centrão. E criou-se o centro. O que é o centro? É o enfraquecimento das duas opções que temos. Nós somos, ou temos, a geração mais enfraquecida que essa história já conheceu.
Por quê? Porque eles estão resolvendo o que fazer quando não se sabe o que fazer, fazendo uma terceira via. E não é essa a proposta de Deus. O resultado do dilema sempre será um A ou um B enfraquecido. Quem está comigo ainda? Quem está me acompanhando? Diga amém. Não se perca não, tá bom? Vamos lá. Eu posso servir bebida alcoólica no meu casamento? Eu sou um cristão e vou me casar, eu posso servir bebida alcoólica? Aí a minha opção A fala, não, você não bebe. Aí a opção B fala, mas meus parentes e amigos bebem. Aí a minha opção A fala novamente, mas eu devo dar a eles aquilo que eu não quero para mim? Aí a opção B fala, nem sempre você pensa assim. Então eu vou criando na dúvida, no dilema que eu estou vivendo, um conflito de vida cristã. O que a palavra de Deus nos chama a fazer? A dúvida teológica sempre tem que preceder a dúvida pessoal. Ou seja, eu preciso me adequar à palavra e não adequar a palavra a mim. Por que tantas igrejas evangélicas? Eu falei esses dias, não sei se foi para vocês, eu falei esses dias, um amigo meu, Pedro Brum, pastor, há anos atrás, sabe aquele cara cômico? Ele vai pregar, uma vez o Pedro Brum pregou aqui na Shalom, há muitos anos, no comecinho, Pedro Brum pregou. Vocês conhecem o Pedro Brum? E o Pedro Brum é assim, se ele prega 1 hora, você ri 1h30. Você começa a rir e termina rindo. Tem hora que ele tem que parar de pregar, enquanto a igreja pega o fôlego das gargalhadas. Aquela pessoa que tem um veio cômico tremendo. E o Pedro Bruno ligou para mim e mandou no meu e-mail, não existia o WhatsApp na época, mandou no meu e-mail, eu acho que foi no meu e-mail, ele mandou uma foto que ele havia tirado de uma igreja. Igreja Jesus Cristo deu um pau no diabo. Aí eu falei, você fez, na época não existia fake news, né? Mas você colocou essa plaquinha na frente da igreja. Falei, eu juro por tudo que é precioso, eu juro por tudo que é santo, eu tirei a foto da placa, tá? A placa existe, a igreja existe, Igreja Jesus Cristo deu um pau no diabo. Quem perde com um negócio desse? Você, eu, gente séria. E vai se multiplicando, igreja de tudo quanto é jeito. Mas por que tem se multiplicado tantas igrejas? Por quê? Porque nós tentamos adequar um evangelho pregado à vida vivida, e não a vida vivida ao evangelho pregado. Estamos arrumando atalhos. Devemos moldar a nossa vida à palavra de Deus e nunca o contrário. Você tem que resolver primeiro sua essência, para depois suas dúvidas pessoais. Quando Deus não está no controle, resolvemos problemas abrindo mais problemas. A terceira via aberta por essa geração é um problema maior do que a opção errada. Aí eu coloco aqui o seguinte, é simples, todo milagre de Jesus fez, todo milagre, tinham apenas 5 palavras envolvidas. No caso de Bartimeu, Senhor, que eu torne a ver. Bartimeu só falou isso. Senhor, que eu torne a ver. Seu problema foi resolvido. Os 10 leprosos, cura-nos da lepra. Só isso. E foram curados. O centurião, basta uma palavra
tua. Só isso. E seu problema foi resolvido. O rei Josafá, não sei o que fazer. A mesma sinceridade com que havia em quem foi resolvido o problema, havia no coração do rei Josafá. Então a primeira coisa que você deve fazer quando não sabe o que fazer, é saber que não sabe o que fazer. Entenderam? A primeira coisa a ser feita quando não se sabe o que fazer, é confessar a Deus que você não sabe o que fazer. Porque você dá nas mãos de Deus o critério de fazer. O grande problema é que a gente fica no jus esperneantes, né, Bruno? O direito de espernear. Você fica naquele jus esperneantes, você fica com o direito de espernear, mas você não para e diz para Deus: Senhor, eu não sei o que fazer. O Senhor precisa fazer para mim. Foi a primeira coisa que foi feita, foi o reconhecimento. Agora, isso precisa ser feito numa maturidade. Por quê? Porque tem um viés aqui interessante, que eu até fiz a anotação dele, que é importante ser dito, ser lembrado. É o caso da criança, é o caso da infantilidade, é o caso da inexperiência. Para uma criança não enxergar as consequências, não delimita as ações. Uma pessoa infantil, ela não enxerga as consequências e ela sai fazendo. Tem que ter alguém para frear. Tem que ter valores para frear. Essa geração precisa ser freada. Eu vi no shopping, no Flamboyant, uma moça com uma guitarra tatuada na testa. Eu olhei a primeira vez, tirei o olho para não ficar sem graça e nem deixar ela sem graça. Aí recorri à memória da imagem, falei: foi isso que eu vi mesmo? Aí eu olhei a segunda vez. Falei: gente, é uma guitarra. É uma guitarra. Quem foi o louco dos pais dessa criança que deixaram ela tatuar uma guitarra na testa? Ah, mas ela é apaixonada por guitarra. Tá bom, mas e aí? Quer dizer, então, se eu baixar uma bateria, eu vou botar uma bateria. Se eu sou apaixonado por carro, vou botar um carro, um avião e assim por diante. Ah, eu sou apaixonado por Deus, então vou escrever Deus na testa? Ah, mas isso é prova de temor a Deus. Isso é prova de burrice. Isso é prova de infantilidade. Eu até anotei aqui, uma anotaçãozinha minha, o meu neto hoje, eu anotei porque veio depois da palavra, ele pediu para a avó dele que ela passasse Nutella no bolo. Já não bastava ser bolo, tinha que passar Nutella no bolo. A avó cuidando da Rebeca, que fez cirurgia, está ali naquela correria. Tá bom, meu filho, vem cá, Nutella no bolo. Vup. Aí ele pega o bolo com a mão e vai comer o bolo. A Nutella com o bolo cai no chão. Aí caiu no chão, ele pisa em cima, e é tapete, né? E ele está para desfazer o pão, com a Nutella no pão. Aí melou o tênis, melou o tapete. Eu estou do lado, falei: rapaz, o que é isso que você está fazendo? Pelo amor de Deus, vamos limpar essa mão. Ele pega na cortina de voal e limpa a mão na cortina. Então, criança é assim, quando não se sabe o que fazer, vai fazendo, ele vai agindo, guitarra na testa, Nutella no chão, na cortina. Quer dizer, ele não enxerga as consequências das ações. Mas para o adulto não enxergar o próximo passo, se ele não estiver em Deus, ele gera dúvida e dilema e paralisa a vida. Josafá nos ensina 4 passos a partir
da conclusão: não sei o que fazer. Olhem para mim aqui agora. Você está nessa situação? Uma situação que você não sabe o que fazer? Não precisa se manifestar, não. Você está vivendo essa situação? Eu estou num dilema. O que é o dilema? Já entendemos aqui, o dilema é a terceira via sendo construída. Isso é dilema. Por quê? Porque havia apenas a dúvida. O dilema não é dúvida. O dilema é a construção da terceira via. Se você não achar soluções em Deus, você vai construir uma terceira via. Você vai enfraquecer seus valores, seus conceitos, suas definições sobre vida, existência, sua fé, muitas vezes. Então preste atenção, não construa dilemas, não caia nisso, não caia nesse engodo da terceira via. Dê cada passo que eu vou citar para você agora. Mas eu não tô com esse problema, eu sei o que fazer. Então ok, mas se você não sabe o que fazer, se o problema é hoje, se o problema vai acontecer amanhã ou depois, anote, guarde isso no teu coração. Primeiro passo: alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum. Orar e jejuar. Jejuar não é opção, jejuar é obrigação, assim como oração, porque o jejum vai quebrar a força da carne, abrindo a influência do Espírito. O que é o jejum? O jejum é assim: estômago, preste atenção, estômago, você vai ficar sem comer, você vai ficar sem se alimentar 24 horas, e o estômago vai falar: estou fora, cara, eu quero, manda aí para mim uma picanha, o Lula prometeu, manda aí. E você vai falar para o estômago: não, você não vai se alimentar. Você vai falar para o olho, você vai fazer uma vigília comigo, até as 5 da manhã. O olho fala: opa, eu vou até as 2. Aí o olho esquerdo fala: eu fecho um pouquinho antes. É o corpo obedecendo o espírito, é uma luta do corpo contra o espírito. Então o jejum, na realidade, é o fortalecimento do espírito e o enfraquecimento da carne. Para que você possa conversar espiritualmente com Deus, você precisa fortalecer seu espírito, que às vezes é um espírito assim, aquele espírito que você alimenta uma vez a cada 15 dias, só em dia de ceia, aquele espírito que você não está nem aí, você não ora nenhum dia, você não lê a palavra, teu espírito já está assim, esgotando, e você ainda vai fazer ele guerrear ainda. Você tem que fortalecer ele, Tem gente que passa 2 horas na academia, mas não lê a Bíblia 5 minutos. Não tem nada a ver com você. Eu não falei, nem estava olhando para esse lado. Mas tem gente que fortalece o corpo, tem gente que fica com a estrutura óssea, né, o corpo ali bombado, o espírito mirradinho. Por que mirradinho? Porque ele não tira tempo para o espírito, ele não fortalece o espírito, ele não lê a palavra, ele não ora, ele não jejua. Então não há força espiritual nele, o espírito está enfraquecido. Então perceba que o que ele fala aqui, vou consultar o Senhor. E consultar o Senhor não é você falar com Deus até que Deus te ouça. Desculpa a expressão que eu vou usar agora, não é você encher o saco de Deus, não é você ficar falando. Tem gente que acha que falar com Deus é repetir a mesma coisa 10, 15, 20, 30, 50 vezes. Não é isso não. Falar com Deus é você falar de forma simples. Olha o que Bartimeu falou: que eu torne a ver. Só isso. Seja objetivo com Deus, porque com Deus não existe encheção de linguiça, não. Ele lê é o teu espírito, ele lê é o teu coração.
Não adianta você falar palavras bonitas, ó Senhor Deus, Criador do céu e da terra. Já viram gente orando assim? Eu já vi. O irmão fulano vai falar com Deus. Aí o irmão fulano levanta e fala, Senhor Deus. Gente, pelo amor de Deus, vamos ser práticos. Vamos ser claros, sinceros, sem cera. O que Josafá fez? Josafá consultou o Senhor, porque ele falava para Deus, ele falou para caramba, eu li aqui um punhado de coisas que Josafá falou para Deus, mas mais que isso, ele ouviu de Deus. Consultar a Deus é você fortalecer o seu espírito, para que você possa falar com Deus e possa ouvir de Deus. Tem que haver um diálogo, senão não há conversação. Televisão é o maior meio de comunicação. Não, televisão não comunica. Comunicação é uma via de duas vias, é uma via de duas mãos. Você fala e você ouve. Internet sim, mas televisão só informa e muitas vezes desinforma, deforma. Então, falar com Deus é a primeira coisa. Falar e jejuar. Ouvir de Deus. Não foi mostrar para Deus o tamanho do meu problema, mas foi mostrar para o meu problema o tamanho do meu Deus. Falar com Deus nesse sentido, abrindo o problema, descortinando o problema, sendo sincero. Não enfeite a pílula, não enfeite o que você fala. Você não precisa de jargões para falar com Deus, você não precisa de manipular o que você vai. Fale o que está no teu coração, porque Deus está lendo o teu coração. Seja sincero com Deus, mas fortaleça o seu espírito, senão você vai sussurrar para Deus. O teu espírito é tão fraco, que nem falar você consegue. Tua oração não sai do teto, tua oração não passa do telhado. Mas a culpa não é de Deus, não, a culpa é sua. Tem gente que fala, pastor, eu oro, mas parece que minha oração não passa do telhado. Não passa mesmo não, está fraca, ela não consegue subir. Ela não traz convicção, ela não traz harmonia, ela não traz obediência, ela não traz procura, ela não é fortalecida no dia a dia. Se eu quiser conversar com alguém lá do outro lado, eu vou gritar. Eu vou me esforçar. Alisson, está me ouvindo aí? Se eu falasse baixinho, não ouvia. Fala na frente. Fala com Deus, Deus está no céu. Grite no espírito. Não é que você vai ficar no teu quarto gritando. Não é gritar na voz, não. É você dar força à tua mensagem para chegar até Deus. Isso se faz orando todos os dias, é jejuando, é buscando a palavra, é lendo a palavra. Porque se eu perguntasse aqui, para você ser sincero, ninguém vai mentir diante de Deus, na casa do Senhor, perguntasse, quem leu a Bíblia essa semana? Eu acho que uns 10, 20 levantariam a mão. Como você quer ouvir Deus? Como você quer ouvir Deus? Tem crente que pensa assim, eu já fiz de tudo, agora só me resta orar. Errado. Orar é o primeiro. Jeremias 33:3, Deus fala assim, clama a mim e eu te responderei, e eu vou te falar coisas grandes e firmes que você não tem conhecimento, que não sabes. Então Deus tem coisas tremendas para a vida da gente. Nós nos acostumamos muito a nos comunicar com aqueles memezinhos, aquelas palminhas, bate palminha, não sei o que, tá. Com Deus é comunicação do coração. Deus quer que nós verbalizemos o estado de necessidade. Isso é de suma importância. Senhor, eu tenho um problema. Eu não sei o que fazer. Vai ser ouvido por Deus da mesma forma que Deus vira para Bartimeu e fala,
o que você quer? Já preguei sobre isso. O que um cego quer? O que um cego quer? Pelo amor de Deus, o que um cego quer? O que um cego quer? Como é que Jesus não sabia disso? Ou Jesus sabia? É claro que sabia. Então, se sabia, por que perguntou? Perguntou porque ele precisa, ele quer que a gente verbalize o estado de necessidade. Deus sabe o que está acontecendo no teu coração? Sabe. Deus sabe o que está passando? Sabe. Então não preciso falar, precisa. Ele quer que você verbalize o seu estado de necessidade. Por isso que Bartimeu tem que falar, que eu torne a ver. Estabeleça uma linha direta com os céus. A primeira coisa a ser feita. Você não precisa ligar para o seu pastor: pastor, eu não sei o que fazer. Porque vai ter hora que eu vou dizer para você: nem eu. Nós somos humanos. Tem situações que nós passamos em outros níveis, mas passamos, todos nós passamos. Você não precisa procurar o padre e confessar para o padre, não precisa. Não precisa procurar o pastor e conversar com o pastor, não precisa. Entra no teu quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Conversa com Ele. Faça o que o rei fez, o que Josafá fez. Faça isso. Segundo passo, então, o que fazer quando não se sabe o que fazer? A primeira coisa é reconhecer que não sabe o que fazer. Amém, queridos? Chegaram nisso aí? Amém? Confessar a Deus, é o seu estado de incapacidade de resolver que vai fazer e vai permitir que Deus resolva por você, quando você entregar nas mãos dele. Porque se você ficar com as rédeas na mão, você fala: Jesus, vem comigo no meu coração, vem morar no meu coração, é como se fosse um carro, vem, mas senta do lado aqui, o volante está aqui na minha mão, eu que dirijo, tá, Jesus? Senta aqui, Jesus, eu gosto tanto da sua companhia, Jesus, mas quem dirige sou eu. Não é assim. É Jesus, não sei para onde ir, toma o volante aqui, assume o volante e me guia para onde tu queres que eu vá. É assim, simples assim. Segundo passo, Josafá fala: nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Ele começa a especificar, ele começa a trazer um diálogo com Deus, onde ele não sabe o que fazer. E no meio da oração, Josafá refaz a pergunta, ele começa a afirmar quem Deus é na vida dele. Ou seja, eu não sei o que fazer, mas eu creio em quem tu és na minha vida. Repara isso aqui. Repare isso aqui. Você tem confessado quem é Jesus na tua vida? Olha o que Josafá faz. Porque tem gente que Deus é apenas Deus. Isso é de suma importância que eu vou falar para vocês. Preste atenção. Quem te salva não é Jesus o Salvador. Quem te salva é Jesus o Senhor. Jesus não é Salvador sem antes ser Senhor. Ele só salva quem ele se assenhora do coração. Se Jesus se assenhora do seu coração, se torna Senhor da sua vida, Ele é seu Salvador. Se Ele não é Senhor da sua vida, você está no sal. Você está sem Salvador. Quem está entendendo isso, diga amém. Percebam isso, queridos. Percebam isso. Romanos 10:9 fala: se com a tua boca confessares a Jesus como teu Senhor, e em teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
Se você pegar Gênesis capítulo 2, você vai ver que Deus se apresenta como Senhor Deus, Elohim Adonai. Mas Satanás fala assim para a mulher: não é assim que Deus disse? Satanás deixa de canto o senhorio de Deus, e a mulher passa a dizer, chamar Deus de Deus, e não mais de Senhor Deus. Deus, antes de ser Deus, precisa ser Senhor da tua vida. Ele precisa tomar as rédeas da tua vida. Então a oração é: Senhor, venha para dentro da minha vida. Senhor, venha e exerça influência. O segundo passo é: Senhor, toma o volante. É: Senhor, toma a condução do problema. E muitas vezes, desculpem-me, mas 99,99% das vezes que você terá um problema, terá sido construído por você. Nós somos exímios construtores de problema. Somos exímios. Eu mostrei para você, né, Paulo Henrique, um negócio que eu recebi porque tem um personagem num desenho americano que é uma ratazana. Eles colocam a ratazana para conversar com o cachorro, com o gato, e a ratazana conversa, e a ratazana é de verdade, mas o diálogo da boquinha dela, a fala, quem dá é a animação, né? Então eles botam o cachorro para falar, o gato vai falar também, o peixinho fala, a ratazana fala, e o personagem principal é a ratazana. Aí uma mãe, desavisadamente, lá nos Estados Unidos, colocou remédio com veneno para rato na casa, e uma ratazana veio assim. A criancinha dela correu, pá, na ratazana, e pegou a ratazana e saiu brincando com a ratazana na mão. E a mãe, desesperada, solta a ratazana, solta. Ela criou o problema. Foi um problema que não foi a criança que criou o problema. A criança queria apenas interagir com a ratazana que ela via conversando na televisão. O que acontece, querido? Nós geramos problemas para nós mesmos. Tentando solucionar aquilo que nós não sabemos solucionar, nós solucionamos criando mais umas 10 situações contrárias. Então, convida Deus para entrar na tua vida e dá o problema na mão dele. Não tome as rédeas da solução. Vem um exército contra mim, Senhor, esteja comigo, me abençoa. Puxa a espada e vai. Ué, mas quem vai vencer o inimigo é a tua espada ou é o Deus que você convocou para morar na tua vida? Repare o que nós estamos falando aqui. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Convidar Deus para morar na minha vida. Oh, que bênção, que maravilha! Mas deixar as rédeas na mão dele. Como Josafá fez, rememorando a palavra de Deus, as promessas de Deus. Mas como rememorar aquilo que nós não memorizamos? Como proclamar aquilo que desconhecemos? Vocês estão entendendo a seriedade? Cadê a leitura da palavra, para que a palavra de Deus possa entrar no teu coração? Para que a palavra de Deus possa fazer sentido na tua vida, para que você possa proclamá-la no momento que você estiver entregando nas mãos de Deus o seu problema. Como você vai fazer se você não lê a Bíblia? Como você vai fazer se você gasta 2, 3 horas por dia no WhatsApp, mas não consegue 5 minutos ler a palavra de Deus? Como fazer? Você vai criar atalhos. Quem está me entendendo? Entendam, queridos. O melhor tema, a palavra de Deus fala em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, se não me falha a memória, fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que é examinar-se? O que é examinar-se? É você avaliar. É essa avaliação que o texto nos fala. É essa avaliação, quando você se avalia, quando você está se examinando, é meditar na palavra. Eu falava com os irmãos agora mesmo, a Bíblia não é convidada a ser lida, é convidada a ser meditada. E meditar na Bíblia é relembrar com atitudes. Relembrar com atitudes. Mas como você vai relembrar se você não lembra? Como? Um dos piores males que nós fazemos à nossa alma é o ressentimento.
Mas para você ressentir, você tem que sentir primeiro. Para você rememorar, você tem que memorizar primeiro. Então entenda o que a palavra nos lembra. Meditar é relembrar. Então você precisa lembrar, para poder relembrar. A solução para o seu problema, meu querido, vai depender de você. Não é na palavra de hoje. Vai depender do seu esforço, vai depender da sua entrega, da sua busca a Deus. Porque o que fazer quando não se sabe o que fazer? Primeiro é reconhecer que não sabe o que fazer. Segundo é convidar Jesus para entrar na tua vida e fazer parte da solução. Terceiro é dar a Ele as rédeas da tua vida, para que Ele solucione o teu problema. Porque você não sabe o que fazer. Enquanto você não souber quem Deus é na sua vida, você não vai entender a importância que você tem para Ele. Enquanto você não fizer essa aproximação pela palavra dEle, você não vai entender a importância que você tem. Reveja suas dúvidas, seus temores, suas incertezas. Elabore melhor as perguntas a Deus. Não somente ore a Deus, mas confie a Ele tudo aquilo que você não entende. E descanse nas providências que Ele te dará. Isso só se faz, amados, com fé. Isso só se faz com confiança em quem você convidou para morar dentro de você. Porque tem muito crente, e eu digo a vocês isso aí, de carteirinha. Paulo Henrique é mais procurado do que Deus, por muitos pais. Muitos pais crentes que ligam 3 horas da manhã para o doutor Paulo Henrique, mas não tem coragem de 3 horas da manhã orarem a Deus e colocar seu filho na presença de Deus. Mas liga para ele. Liga para ele, acorda ele, perturba o sono dele, quando, se tivesse buscado a presença de Deus, Deus teria resolvido o problema. O que é isso aí? Isso aí é a terceira via sendo criada. É a terceira via sendo criada. A igreja do Senhor Jesus se esqueceu da grande opção de fé que nós temos. Aí cria-se a terceira via. Eu lembro um congresso que eu fui, por questão ética, não é bom lembrar nomes, mas eu fui num congresso de cura e libertação, de poder de Deus, tá? E eu passei por um pessoal, tinha uma mulher deitada, e tinha umas pessoas do lado dela: sai diabo, sai diabo, sai diabo, sai em nome de Jesus, eu piso em você agora, diabo, eu piso em você, diabo. Eu vi aquilo ali, e todo mundo em volta da pessoa ali, pisando no diabo, desce fogo, 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 e tá. E eu fiquei imaginando o seguinte: será que Satanás tem medo disso? Será que Satanás se intimida com isso? Será que o melhor método é esse? Força humana? Usar Iaiô? Segurando a arca de Deus? Jeito e força humana? Será que a palavra de Deus não nos ensina como expulsar o diabo? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós? Será que a palavra de Deus não nos torna adulto? Ou é essa criancice que vai resolver? A igreja tem criado uma terceira via por falta de conhecimento, queridos. A igreja tem gerado uma terceira via que, aos olhos espirituais, vai se tornando ridículo. Ridículo. Vai desacreditando a igreja do Senhor Jesus, vai descredenciando, descredibilizando a igreja. O que a gente precisa é de maturidade cristã. O que a gente precisa é ler a palavra, orar, buscar em Deus. O que a gente precisa é deixar que Deus nos traga a solução.
A solução é tirar o Alexandre de Moraes, a solução é não deixar que o Lula tome posse, a solução é quebrar tudo, a solução... Será que é isso? Tem muito crente envolvido nesse tipo de coisa. Mas eu pergunto, quantas vezes os crentes jejuaram, oraram, buscaram em Deus, clamaram ao Senhor pela interferência nele? Porque se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Promessa de Deus, queridos. Promessa de Deus. Sarar a nossa terra, desde que nós nos busquemos e entreguemos nas mãos dele as soluções. Terceiro passo. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Então levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio, e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados. Reuniu-se com conselheiros à luz da palavra de Deus. Não reuniu-se com os sábios. Percebam só, ele não reuniu-se com os sábios, reuniu-se com conselheiros. Com conselheiros. Eu considero a pastora Cristina, minha esposa, uma das melhores conselheiras que eu conheço. Talvez porque eu conheça o dia a dia dela, conheça o caráter dela, a vida dela. E louvo a Deus porque Jesus não vem buscar apenas uma pessoa, porque se fosse, seria ela. Eu gosto dos conselhos dela. E quem conhece ela de perto sabe disso, né, Cláudia? Cláudia conhece ela. Quem conhece ela sabe disso. Ela tem vida para aconselhar. Mas ela não é a mulher mais sábia do mundo, ou a mulher mais inteligente do mundo. Tem referenciais de inteligência, de cultura, muito maiores que ela. Mas ela é conselheira, porque ela fala com vida. Ela fala o que vive, ela vive o que fala. Então, Josafá não foi procurar os iluminados do reino, os coaches, os inteligentes. Não, ele foi procurar os conselheiros. Ele foi procurar gente que tinha vida, gente que falava com exemplo. Terceiro passo é esse. Eu não sei o que fazer. Ore ao Senhor, coloque nas mãos dele e procure bons conselhos. Procure conselheiros sobre a sua vida. Conselheiros. Não é conselhos, não. Todo mundo tem conselho para dar. Todo mundo tem conselho para dar. Mas nem todos são conselheiros. Não é na multidão de conselhos, é na multidão de conselheiros. Eleja conselheiros sobre a sua vida. Nomeie conselheiros sobre a sua vida. É de suma importância isso. Você ter pessoas qualificadas, pessoas sensíveis à voz do Espírito, pessoas equilibradas, pessoas emocionalmente resolvidas, pessoas que gerem confiabilidade naquilo que você vai buscar. Olha, isso é essencial, queridos. É essencial na vida da gente. Tenham conselheiros espirituais sobre a sua vida. Ao longo desses 25 anos de Shalom, eu digo a vocês que muitas famílias, muitas empresas, muitos negócios, muitas decisões foram tomadas na presença de Deus e de bons conselhos. E aqueles que ouviram os bons conselhos e entenderam que apesar de doer, faz bem, porque uma coisa é o conselho ser bom, outra coisa é o conselho fazer bem. Nem tudo que faz bem é bom, nem tudo que é bom faz bem.
Chocolate Mandita é uma maravilha, é bom, mas não faz muito bem quando você come o saquinho inteiro. Dentista é uma coisa que faz bem, mas eu particularmente não gosto muito não, doutor. Aquele barulhinho, tim, aquilo ali é inventado pelo capeta, aquele negócio ali. Aquele negócio que não pega um nervinho no dente, você vai até a 4ª geração. Agora, conselheiros são aqueles que trazem o que faz bem. E nem sempre é bom, mas faz bem. Faz bem. O que Josafá fez? Na multidão de conselheiros, ele buscou os conselheiros do reino. Esse foi o terceiro e inequívoco passo. Olha o que diz o verso 20: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor teu Deus, estarão seguros. Ouçam os seus profetas e prosperareis. Josafá sabia disso, que Deus falava através de homens íntegros, de convicção moral, homens que eram referenciais, mulheres referenciais. Procurem pessoas com as quais você possa contar na hora que você não souber o que fazer. Aprender a ouvir conselheiros nos momentos em que não sabemos o que fazer. É o terceiro passo. Quarto passo: Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas, dos coreitas, levantaram e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Reparem só, eles já haviam ganho a guerra, pastor? Não. Nós temos muita facilidade em louvar ao Senhor depois da vitória. Vamos fazer um culto de louvor. Por quê? Porque a fulana não podia engravidar e engravidou, e agora ganhou neném, então nós faremos um culto de ações de graça. Bacana, façam mesmo. Mas espere um pouquinho, não é isso que nós estamos vendo aqui. Nós estamos vendo um culto de ações de graça antes da vitória, antes da luta, antes de qualquer coisa. Ministrar a Deus a adoração de gratidão, de perfeito louvor, antes do resultado, amados, é outra coisa. Quem confia nas mãos de Deus o resultado, confia nas mãos do mesmo Deus o processo. Mas nós damos glória a Deus somente depois do resultado. No processo nós nos esquecemos de Deus. Louvar a Deus no processo é o que nos falta. Olha que coisa maravilhosa, é nós alcançarmos a capacidade de levantar um louvor a Deus no processo. Fazer um culto de noivado pelo casamento. Fazer um culto de namoro pelo noivado. É você antecipar a confiança em Deus, gerando fé, gerando tranquilidade de alma, de espírito. É você gerar primícia, queridos, isso aqui é primícia. O que é primícia? Primiciar é você dar a Deus algo antes daquilo, que aquilo ocorra. É o que nós fizemos dia 31 passado, agora dia 1º de janeiro. Eu fico muito feliz de saber que a gente está no caminho certo. O melhor dessa terra nós demos para Deus. Nós demos pelo quê? Com expectativa do que aconteceria em 2023. Nós nos antecipamos na gratidão. Senhor, nós somos gratos por aquilo que ocorrerá. Não é pelo que ocorreu. A oferta da primícia não é pelo que Deus fez. Obrigado, Senhor, por 2022. Por isso dou uma oferta. Não. Obrigado, Senhor, por 2023. Seja lá o que venha, virá de ti, em nome de Jesus.
Aconteça o que acontecer. Então, o que fazer quando não se sabe o que fazer? Seja lá o que for feito, louvado, glorificado seja o nome do Senhor, porque está nas mãos dele a solução e o resultado final. Amém, queridos? Então vamos rememorar aqui para nós concluirmos. Queremos vencer luta na nossa própria força, não é isso. Vencer a luta na nossa própria resistência, teimosia, não é isso. Vencer a luta no grito, não é isso. Vencer a luta na murmuração, não é isso. Não é cantar porque o problema foi resolvido, mas cantar para resolver o problema. É louvar para resolver o problema. Quando não souber o que fazer, louve. Quando você não souber o que fazer, louve. Simples assim. Vamos ficar de pé? Quando os boletos estiverem vencendo, louve. Quando estiver passando a prova, louve. No meio do problema, louve. O problema foi resolvido por si mesmo, porque Josafá decidiu agir em Deus. Os 4 passos são: primeiro, antes de tomar os 4 passos, o reconhecimento de que, Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, eu não tenho solução. Senhor, eu perdi as forças para fazer o que devia ser feito. Senhor, eu perdi o propósito. Senhor, eu perdi a fé. Senhor, eu perdi a convicção. Senhor, eu perdi a esperança. Senhor, eu perdi o ânimo. Senhor, eu perdi a paciência. Senhor, eu perdi o bonde. O tempo passou e eu perdi o tempo certo. Eu perdi a confiança, Senhor. Eu perdi o crédito. Eu perdi a solução. Eu perdi a resposta certa. Eu perdi o timing. Senhor, eu não sei o que fazer por ter perdido alguma coisa no processo. Eu não sei o que fazer. É a primeira coisa que tem que acontecer antes de qualquer passo. Porque tem gente que ainda acha que sabe o que fazer. Tem gente que ainda está gerando uma terceira via. Tem gente que ainda está enfraquecendo suas convicções e estabelecendo um meio termo, para que a coisa possa ser feita marromeno. Perde-se valores, perde-se princípios, perde-se a fé, perde-se a salvação. Mas reconheceu que não tem força para fazer, que não sabe o que fazer, tá bom. Convide Deus. Convide Deus. Não é somente falar com Deus, mas é ouvir Deus. Convide Deus. Segundo, dê as rédeas na mão dele. Ele começa a afirmar quem Deus é na vida dele. Ele está dando as rédeas nas mãos de Deus. Dê a condução do problema nas mãos de Deus. Dê a condução. E relembre quem é Ele na tua vida. Relembre quem é você no projeto dele. Não é para que Ele, porque Ele se esqueceu, é porque Ele quer que você verbalize o seu estado de necessidade. Terceiro, busque conselheiros, pessoas idôneas, pessoas confiáveis, pessoas amigas, pessoas que querem teu bem, pessoas que estão prontas a te ajudar. Estendam a mão. Conselheiros sobre a tua vida.
Quarto, adore ao Senhor, mesmo sem ter o resultado em mãos, mesmo se você continuar sem saber o que fazer, mas já deu os 3 passos, já está sendo feito. Glorifique a Deus pelo resultado. Seja qual for, será a vontade de Deus na tua vida, porque essa é a promessa dele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Isso é fé. Isso é fé. De forma madura, de forma sensata, ache solução em Deus para os problemas que você não tem solução. Ache em Deus solução. Eu quero convidar você que está numa encruzilhada dessa em algum momento na tua vida, para que você dê o primeiro passo, que é reconhecer que você está nessa encruzilhada. Enquanto louvamos ao Senhor, você terá a oportunidade de sair do seu lugar e vir à frente. E entenda que se o primeiro passo, antes de dar os 4 passos, é esse, reconhecer, você não pode deixar de vir à frente, porque é vir à frente que vai estabelecer sobre você a legalidade de você ter acesso aos 4 passos. Então, se você reconhece que você está num momento de decisões, sem saber o que fazer, vem aqui à frente enquanto louvamos o Senhor, em nome de Jesus. Não rejeita oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Jesus, glória a Deus. Você que veio à frente, o primeiro passo foi dado. É isso, é isso. Você entendeu? É isso. Senhor, eu estou com um problema e não sei como resolver. Eu não tenho a solução e eu preciso da solução. Você já deu o passo em direção às soluções. A próxima solução é: Senhor, entra no meu problema. Senhor, entra na minha dúvida, na minha inconstância, na minha indecisão. Senhor, entra e toma as rédeas da decisão. Decida por mim, Senhor. O Senhor sabe o que fazer. Tome a decisão e me traga convicção do que eu preciso fazer. Senhor, me ajuda. Enquanto você reconhece a necessidade do Senhor na tua vida, reconheça o fato de que Ele precisa tomar as rédeas da tua vida. Existem decisões, existem dentro do processo da solução,
vão existir medidas, vão existir passos que Jesus tem que dar por você, porque você não tem força para dar. Você não tem decisão para dar, você não tem convicção para dar, você não tem fé suficiente para dar. Então o Senhor Jesus vai precisar te conduzir a dar. Então reconheça quem Ele é na tua vida, dê para Ele autoridade sobre a tua vida, dê as rédeas da tua vida para Ele, confesse seus pecados, estabeleça o governo dEle sobre a tua vida. E depois pare para ouvir. Se você parou para ouvir, procure conselheiros. Deixe que Deus fale pela boca de profetas, deixe que Deus fale pela boca dos seus pastores, deixe que Deus fale pela boca de conselheiros, de amigos, de pais, de mestres, de avós, de referências de autoridade da tua vida. Procure estar atento à voz de Deus. Enquanto tudo isso acontece, louve ao Senhor pela solução. Adore ao Senhor pela solução, porque ela virá com certeza absoluta de Deus. Coloque a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos esses amados que reconhecem, ó Pai, que estão numa encruzilhada, sem saber, Senhor Deus, o que fazer, que posição tomar. Pai, gera a resposta certa em seus corações, e que eles possam se deliciar de entregarem os problemas às mãos de um Deus vivo, de um Deus atuante, de um Deus que soluciona, Senhor Deus, como o Senhor soluciona, porque Tu nos ama, porque o Senhor prima pela nossa felicidade, o Senhor prima, ó Pai, pela nossa salvação. A entrega de Cristo Jesus, ó Pai, mostra o valor que temos para Ti. Obrigado, Senhor Deus, e abençoa os meus irmãos, gerando em cada coração a solução esperada e buscada, em nome de Jesus. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus por isso? Glória a Deus. Podem se assentar. Podem se assentar. Glória a Deus por isso.